Então hoje eu vou começar, a gente vai falar sobre, né, criação, produção musical, dentro do estúdio, como é que isso tudo influencia, algoritmo. E eu queria começar perguntando para os três, né, o tema central, quando vocês estão no início de um processo criativo, né, o que vocês estão buscando exatamente e o que vocês estão evitando. Uma música começa por onde, por cada um de vocês? Bibi, se quiser começar. Boa tarde, gente. Oi, todo mundo. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês. Honrada. Eu acho que é muito importante, com toda a velocidade das coisas hoje em dia, não subestimar a importância das coisas genuínas. Eu acho que o que atravessa o tempo é o que realmente é feito a partir de algo que vem de, ao menos, um sentimento genuíno, né? Assim, na composição é muito comum a gente mergulhar no que é extremo, né? Se você está triste, você está assim, morrendo. Você está feliz, você está também pulando de alegria. Assim. Então, essas oscilações, esses extremos, eles são importantes na composição. E quando eu entro no processo criativo, eu busco esses extremos porque eles são uma forma de ressaltar a emoção. Mas acho que ao longo do tempo a gente vê que o que é genuíno sempre se sobressai, se sustenta, né? Você vê novas gerações redescobrindo músicas de 20, 30, 40 anos atrás, mas são as músicas que realmente nascem de algo genuíno. Então acho que isso é imprescindível e é uma coisa que a gente tem subestimado hoje em dia, ainda mais na velocidade em que obras viram fonogramas, né? Hoje em dia, quando você faz uma obra, automaticamente você já fez um fonograma. Antes você criava um trabalho e ficava ali 1 mês, 2, 3, 1 ano, mergulhando nisso, ou reouvindo essas ideias melódicas de letra. E hoje não, a gente já entra no estúdio, já grava, então no mesmo dia esse processo acontece, né? É muito rápido. Mas eu busco isso. Para mim, isso é sempre prioridade, independente do que a gente crie ao redor, do que a gente invente, né? Cria assim ao redor, ter sempre um sentimento que é genuíno. Os meus últimos trabalhos têm começado através de uma base de estudos, assim, acaba que aconteceu, sabe? Mas eu sempre venho num lugar de que, tipo assim, eu preciso fazer o que eu for falar ser substancial, ser denso, ter densidade, sabe? Por conta de que, sei lá, jamais imaginei que as pessoas iam ouvir, né? O que eu tenho para dizer aí ao longo da minha vida. E tipo assim, fazer ser importante tem sido muito a gasolina, sabe? Desde o meu primeiro trabalho, e aí o segundo e o terceiro, meu último trabalho com a Arranca, foi o trabalho que eu mais parei para, tipo assim, entender o que eu estava fazendo mesmo, que eu estava fazendo muita coisa nova para mim, me desafiando. Eu evito muito também me repetir musicalmente, assim, tô sempre procurando um jeito diferente de escrever, um jeito novo de fazer as coisas. Aí, fazer isso tudo em conjunto também ajuda muito a gente a aprender, tipo assim, novos caminhos, assim, observando quem tá com a gente. Então, acho que o trabalho coletivo meio que movimenta muito isso, sabe, no meu trabalho. E é meio que isso, assim, acaba partindo de uma verdade, porque eu quero muito falar, acaba vindo também no seu ponto, porque eu quero muito falar de uma coisa real que está acontecendo, que acontece. Esse último álbum é muito assim, nesse lugar. E é meio que um grande complemento, assim, do que você disse. Você, Tep, como produtor musical e agora como artista. Olá, boa tarde primeiramente a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer agora publicamente o Rodrigo pelo convite. Eu quase não dormi hoje, porque, meu Deus, vai ter um microfone na minha mão e pessoas na minha frente. Estou muito honrado de estar aqui ao lado dessas mulheres incríveis. Muito feliz já de ouvi-las, né? Que eu acho que esse tem que ser o cerne mesmo da criação, a verdade do artista. E na posição de produtor musical, eu acredito que a gente faz uma viagem e eu, às vezes, sou o piloto, mas quem dita para onde vamos é o artista. Então, não adianta eu querer pilotar e levar o carro para um lado, levar para o outro, se não é o destino final que o artista quer seguir. Então, eu acredito que a gente fica nessa posição de falar, tá, para onde você quer ir, qual é a sua verdade, o que ressoa com você, com a sua vida, com o seu fazer artístico. Eu acho que, a partir disso, que a gente começa a criação, né? A criar de fato. Acho que é isso.
Boa. Como a gente está falando de processo criativo, eu queria começar, voltando de novo na Bibi, falando da composição, né? Que eu acho que tudo começa na composição, né? Na obra, para depois vir a produção musical, a mix, etc. e tal. Bibi, você como compositora, você escreve pensando numa voz específica ou a música vem primeiro e o artista vem depois? Qual é a ordem desses pensamentos e definições quando você está criando, quando você está compondo? Eu acho que a ordem são todas as ordens possíveis, assim. Acho que, especialmente para mim, que traço a minha carreira gostando e buscando sempre escrever para gêneros diferentes, para artistas diferentes, é natural que cada processo tenha o seu caminho. E é muito interessante que no Brasil, cada segmento tem a sua própria cultura do caminho dessa música chegar no artista, né? Então isso vai não só da identidade do artista, mas também do gênero que ele pertence. Tem gêneros, por exemplo, no sertanejo, que vai ter sempre uma mentalidade de receber músicas, ouvir músicas, primeiro que vem de fora, e aí, não, agora está faltando tal coisa, a gente pode criar a gente, assim. Então isso é uma mentalidade, por exemplo, que acontece no sertanejo, no pagode. No funk, no trap, é muito comum que os próprios intérpretes sejam os autores. E no pop, oscila entre essas duas coisas, de você ter artistas que vão tomar frente artística total e de artistas que vão buscar referências ou pessoas, mas usualmente no pop é mais comum ainda que o artista seja parte do processo. E eu acho que no começo da minha carreira era uma coisa muito quantitativa, assim. É tipo, nossa, eu preciso fazer 100 músicas no mês, 200 músicas no mês para garantir que dessa imensidão, 10 vão ter um caminho, 20 vão ter um caminho, chegar até algum artista, e desse percentual, 1% vai alcançar um top 100 ali que a gente está falando. Então, hoje em dia, eu escrevo com mais assertividade, né? Geralmente já participar, já está dentro do projeto. E eu acho que isso que eu mencionei no primeiro tópico se mantém, porque muitas vezes, quando eu trabalho com novos artistas, a gente faz um volume de músicas muito grandes, porque é um momento de teste, né? O artista quer saber quem ele é. Então, a gente precisa, através da composição, delimitar quem esse artista vai ser para o mercado. E a composição, ela é literalmente a composição de quem esse artista será, de como ele será interpretado. Porque, ao longo dos anos, você vê, por exemplo, o Justin Bieber, mesmo agora no Coachella, o grande boom, embora ele tenha mostrado músicas dos novos álbuns incríveis, é o poder das canções que atravessaram as vidas. Então, se ele tivesse tocado no YouTube, com voz e violão, num novo arranjo, num arranjo de funk, ia ser incrível porque as canções são incríveis, né? Então, a canção, ela é o que prevalece a longevidade do artista também. E aí, quando um artista é novo, a gente testa, né? Testa até onde esse artista fala, até onde esse artista sente, quais palavras são certas e levam ele para um caminho de mercado mais parecido com tal prateleira, tal prateleira. E quando o artista já está fazendo isso há muito tempo, é quase como se o artista nem precisasse dizer nada. Né? Felizmente, assim, dos artistas que eu trabalhei, por exemplo, Sandy, o Júnior, a Vanessa, que tem mais de 20 anos de carreira, você já sabe quem esse artista é. Então, isso é quase que um pacto silencioso, assim. É uma aura, né? Você navega, assim, da aura do artista. Isso é muito legal, muito fascinante. Mas eu escrevo todos os processos. Às vezes, letra primeiro, melodia primeiro, com beat, sem beat, com artista, sem artista. A gente vai. Do jeito que vier, faz o gol, né? Não, eu ia perguntar para você exatamente, tendo a visão agora do produtor, para deixar o artista que queria começar no compositor, no produtor e, por último, artista. Para você, Tepe, acho que hoje existem vários flows e maneiras de trabalhar dentro do estúdio, né? Quando eu comecei, 30 anos atrás, né? Estou entregando a minha idade já. A gente compunha no violão, né? Depois 4. Fazia as demos, né? Gravava voz de violão, depois levava para o estúdio, depois produzia. Eu sinto que hoje, sobretudo em gêneros como o urbano, o pop também acho que acontece muito isso, a música ela é feita no estúdio, a composição junto com a produção. Esse processo acontece de forma simultânea. Né? Ou seja, o artista, o compositor e o produtor, está todo mundo ali meio que trabalhando junto. O produtor entra nesse processo em que momento? Ele entra para executar ou para criar? Qual é a tua visão com relação a isso? Não, eu pedi a palavra porque eu queria complementar o que a Bibi... Complementa, depois você volta. Complementar o que a Bibi falou, que eu achei genial, que é o que eu acredito também, e que eu acho que tem muitos artistas aqui, né, para não dizer quase todo mundo, o quanto a canção é importante para nós artistas, né? Então, eu nessa posição de produtor, eu recebo música quase todos os dias.
E aí, quando eu escuto, a primeira coisa que eu vejo que poderia ser... não queria usar a palavra melhor, mas que poderia ser mais trabalhada é, de fato, a canção. Então, quando você fala isso, eu falo, caramba, esse é o ponto que eu acho que todo mundo que está aqui hoje faz música, e quer viver de música, e quer trabalhar suas músicas, enfim, eu acho que foca na composição. Às vezes você, não, eu quero ser aquela pessoa que eu escrevo toda a minha música, eu quero lançar e ser o intérprete e o compositor. Às vezes, se você colar com outra galera que já tem uma certa expertise, que já trabalhou com muita gente, que já tem um know-how de como fazer essas canções, eu acho que pode ser muito valioso assim, para vocês. Então, eu acho que é isso, eu queria só pegar esse parênteses assim, do que a Bibi falou, porque isso realmente faz muita diferença, né? Se você, como você falou, pega uma música que é muito famosa, que chegou muito longe, mas que você faz outro arranjo, você faz outro remix, enfim, a canção é a canção, tá ligado? A canção então, é soberana, né? A canção é soberana, gente. Letra e melodia é o que faz a parada acontecer. Voltando para a sua pergunta, eu estou nesse lugar de trabalhar com o artista no estúdio. Tipo, da gente vai para o estúdio e fala, olha, eu quero ir para esse lado, como eu falei, né? Eu quero que você me dirija até esse ponto. Tenho essas referências, tenho esse lugar, e aí a gente começa a construir a música absolutamente do zero, junto com compositores, compositoras, pessoas que ajudam nessa criação da letra. E a partir dali é só brincadeira, só vamos que vamos, a gente faz. Obviamente, vai voltar outro dia, vai terminar em casa, vai escutar e vai falar, nossa, isso aqui eu acho que pode mudar, esse pré não é tão forte, esse refrão ainda não resolveu, e por aí vai. Boa. Para você, Urias, queria ouvir a visão de uma artista. Você chega no processo já com a música pronta na cabeça ou você descobre fazendo? Como é que é o teu processo de criação no estúdio? Eu chego meio com uma base do que eu quero falar, o que eu quero que seja dito, porque eu sempre penso no conjunto todo do álbum. Então, no Her Mind foi um processo, foi eu e o Number Ted, basicamente, o álbum todo, assim. Então, a gente ia pro estúdio, ficava eu, ele e o Gork e o Mafalda no estúdio. O Gork e o Mafalda trabalhando nas bases e a gente em outra cabine trabalhando nas letras. E tipo assim, foi muito automático e divertido o Her Mind, assim, sabe? O Carranca foi por outro caminho, assim. Foi mais denso, foi mais de se sentar e pensar. Então, nas reuniões que a gente marcava, eu já chegava com muita coisa escrita, mas só escrita mesmo, assim, sabe? Sem nenhum rumo de fonética, nem de rima, nem de formato, nem nada. Só várias coisas que eu queria falar escrita e a gente desenvolveu a partir dali. Eu acho que cada vez que você faz diferente. Assim, sabe? Cada vez que você faz um caminho diferente, você descobre um jeito diferente de fazer, assim, sabe? Às vezes você fala assim, preciso de uma palavra muito simples aqui que vai mudar tudo. E aí você fica presa nessa palavra, assim, horas, para achar a palavra certa. Aí, hora ou outra, você faz uma música, assim, em 20 minutos ali do lado das pessoas, todo mundo junto, sabe? Então, tipo, cada processo é muito um processo, assim. Mas eu nunca cheguei, assim, com a música pronta, assim. Vai ser assim e pronto. Sempre foi muito coletivo, assim, meus trabalhos. Posso fazer uma pergunta? Conversa, vai. Pode falar o que você quiser. Pra mim? Sim. Tá. Não, é porque eu acho muito interessante, assim. Hoje a gente tem uma dualidade. Hoje eu tô mencionando o Justin Bieber. Vou mencionar o Justin Bieber de novo. Que... em 2013, quando ele iniciou uma cultura de single ali, acho que ele é muito responsável, não sei se culpado, mas responsável por essa singleização, assim, da música, né? Que a gente tem, o próximo single, 28 dias. E você é uma artista de álbum, de projetos, de conceito, assim. E eu te ouvindo falar do seu processo, eu fiquei pensando no quanto fazer projetos por totalidade te ajuda nessa direção. Tipo, e como é para você poder realmente mergulhar nesse universo? Porque eu acho que isso tece muito o nosso assunto de quem dirige, porque a gente, quando está trabalhando só em singles, é como se a gente estivesse ligando pontos, né? E quando você pare um disco, você está dando já o caminho inteiro, né? Então, como
fazer esses projetos em totalidade te ajuda, facilita ou complica para você achar o norte de quem você quer ser? Eu acho que mais facilita, porque, tipo assim, ao mesmo ponto que você não sabe onde vai dar, porque é meio que isso, você meio que... Para além de você saber, eu quero falar sobre isso, mas você não sabe o que vai se tornar aquilo tudo, sabe? Com todos os instrumentos juntos e tudo. Mas você sabe o que você não quer. Entendeu? Isso já, tipo assim, tira do seu caminho muita coisa, assim. E você sabe falar pro produtor, isso eu não quero passar uma imagem assim, assim, assim. Eu não quero que a música soe assim, assim, assado. Eu quero que a música soe mais assim do que assim. Então, tipo, dá pra você direcionar meio que todo mundo pro que você quer e pro que você não quer também, sabe? Então, faz o trabalho fluir um pouco mais... É um pouco mais limitado, mas assim, é para um caminho certeiro, sabe? Eu sou muito dos álbuns mesmo, assim, quero muito contar uma história inteira e dividir e contar. Todos os meus projetos são assim, desde o primeiro, o Fúria, que tipo já tinha todo pelo menos um tema assim formado e ramifiquei aquilo em todos os sentimentos e todas as situações e tudo que eu queria falar, sabe? O Hermind também é assim, o Carranca também é assim. Então, tipo, eu sou mais da vibe. People don't make albums anymore. People don't listen a body of work anymore. Sabe? Eu sou mais essa vibe. Bom, eu queria falar um pouco também sobre referência e identidade, né? Essa tensão entre o que vem de fora e o que é genuinamente seu, né? Isso que você começou falando, Bibi. Até onde a referência enriquece ou quando ela começa também a atrapalhar, e acho que cada um protege ou não a própria assinatura dentro de um processo colaborativo. Então, eu queria perguntar para a Bibi se você já escreveu uma música que o artista levou para um lugar que você não imaginava. Composição. Você fez uma música, você entregou para o artista e ele levou para um outro lugar completamente diferente do que você imaginou. Já aconteceu isso? Importante, né? Eu acho que, na maioria das vezes, eu estou na parte do processo. Então, se o artista ajusta a rota, eu sigo nessa rota. E é incomum que tem poucos artistas que eu enviei músicas inteiras, e aí o artista mudou isso, assim. Eu acho que um artista que eu tive a oportunidade de fazer 2 ou 3 músicas que eu fiz antes e enviei inteiras foi o Camilo. E aí o que aconteceu foi, por exemplo, ele mudar a estrutura do refrão, deixar mais simples. E aí eu ver já com a visão dele, assim. E é muito legal porque eu acho que essa é tanto da composição que você antecipa, faz parte, quando você envia algo e o artista muda, você vê a adição do tempero. Né? Tipo, mesmo que você... Eu acho... Uma vez eu estava no estúdio e tinha uma chefe de cozinha fazendo catering e ela falou assim para mim: eu acho fascinante como vocês fazem músicas. Como você sabe que vai falar tal? Aí eu falei para ela: como você sabe quanto você vai colocar de coentro, de sal? Então, eu acho que esse processo é muito semelhante nesse sentido, assim. Então, mesmo quando eu desenvolvo uma base, um princípio, eu fico ainda mais feliz quando o artista se apresenta como alguém que vai dar o tom dele, que vai colocar o tempero dele na quantidade que ele acha pertinente e que é mais cabível a algum determinado projeto, assim. Eu acho que hoje... Nossa, também vou entregar a minha idade. Nesses 10 anos de carreira que eu vou completar, a minha coisa favorita e talvez o momento que eu sou mais feliz é de trabalhar com artistas que sabem quem são. A gente falou disso, né, naquele podcast também. Né? Isso é importante. E você, Tep, uma pergunta dentro desse lugar da referência, da identidade. Você já recusou fazer alguma coisa que não fazia sentido para o artista? Ou seja, o artista pediu, mesmo que ele quisesse, você falou: cara, isso aqui não tem nada a ver, não faz sentido, né, olhando para esse lado da referência, da identidade. E aí, como Urias e Bibi falaram, e qual? Pensando rapidinho, assim, eu acho que já aconteceu. Confesso que não é muito frequente isso acontecer, mas já aconteceu.
da pessoa querer, do artista querer fazer uma música que eu acho que o meu trabalho talvez não ia agregar para o que a pessoa queria. Eu acho que isso também é muito importante da gente ter essa noção, sabe? Tipo, cara, tem um amigo que ele vai ser ótimo fazendo isso aqui com você. Eu acho que eu não sou a pessoa certa. E também de olhar para o, entre muitas aspas, produto artístico e falar assim, caramba, cara, será que realmente é isso que essa pessoa tinha que fazer, sabe? E aí já, né, entra num preconceito, já num olhar assim também que você fala, pô, não sei se isso é isso, né? Já aconteceu. Como disse, não é muito frequente, mas eu já recusei trabalhos por achar que o meu trabalho não ficaria legal, vinculado àquele produto, entre muitas aspas. E deu também achar que o artista estava talvez se encontrando ainda, né? Achando aquele eu ainda verdadeiro que ia ressoar com as massas. E como é que você equilibra a tua assinatura sonora com a identidade do artista que você está produzindo? Massa. Essa pergunta é muito boa. Ele falou que hoje ia vir só com as pedradas. Eu acho que o nosso trabalho, de todos nós aqui, ele tem um comum, que é quando você que faz, ele vai ter a sua assinatura, obviamente, né? Então, tudo que eu faço vai ter a minha assinatura, porque eu sou eu, né? E a Urias é a Urias, enfim. Então, eu acho que quando o artista me procura, ele já sabe o que ele ouviu de outros trabalhos anteriores que eu fiz ou que eu participei. Mas é isso, eu sou o cara das analogias, acho que essa analogia do carro ela é muito boa. Eu vou dirigir o artista para algum lugar, mas esse lugar é ele que tem que saber, entendeu? Eu vou falar assim, olha, tem um atalho aqui, olha, aquela estrada é de barro, né? O nosso carro não está preparado para isso. Então, eu fico dando os conselhos, ou, enfim, as minhas visões, mas o artista que vai subir no palco e vai cantar a música, saca? Acho que o que a Bibi falou também é muito importante, do tipo, o artista foi e mudou um pouco aquele refrão, ou ele simplificou, ou ele fez com que ressoasse com a verdade dele. Então, é sempre esse jogo de, sabe, é uma relação, né? A gente está no estúdio se relacionando com os artistas e procurando fazer algo que para mim seja legal, que eu não vou ter vergonha depois de repostar, de falar, olha só, gente, fiz essa música aqui com fulano. E que também a pessoa vai subir no palco e vai falar, não, essa música aqui é minha, eu tenho a minha verdade, eu canto com ela no coração e... Enfim, acho que é isso. Boa. Urias, o teu disco Carranca, eu acho que é um disco muito identitário, né? O que você precisou proteger durante esse processo do disco, em termos de identidade? Olha como ele vem. Forte. Let's go. Não, mas eu... foi um álbum que, para mim, foi um grande marco na minha vida, que foi o meu reencontro com a espiritualidade, né? Com a religião, com a minha religião, candomblé. Então... eu quis muito mostrar isso no álbum, mas também quis muito proteger isso, entendeu? Tipo assim, quis muito trazer essa identidade, trazer os nossos cultos, os nossos rituais, as nossas crenças, os nossos credos, sabe? Mas eu também quis muito proteger de ataque. Eu quis fazer de uma maneira que conseguisse ser lida como sofisticado, porque é muito sofisticado esse contato com a natureza. Acho que quando eu falo contato com a natureza, a gente não é tipo assim, ir na terra e pisar sabe? Pisar no... É tipo, é você entender o quanto você faz parte de tudo isso, que você tá aqui, você vai voltar pra cá mesmo depois. Tipo assim, é mais espiritual do que físico, eu digo. E eu quis muito proteger isso ao longo desse processo, porque era uma parte da minha identidade que eu também estava entendendo, que eu também estava construindo. Mas eu quis trazer para o atual, eu quis também que tivesse esse ar de nostalgia, esse ar de eu já vi isso, mas que tivesse essa coisa, que tivesse essa dobra no tempo, né? Essa brincadeira com o tempo, sabe? Que também é da religião, a coisa do tempo ser circular, daqui ser passado, presente e futuro, agora acontecendo, sabe? Então eu quis muito proteger essa identidade, essa religiosidade de ataques, assim, sabe? Foi essa a minha proteção, assim, nesse álbum. E como é que foi a colaboração dos produtores no teu álbum? Como é que você...
define a importância deles na criação desse álbum junto com você? Acho que foi... Cada um tem o seu toque de uma maneira muito linda, muito única, assim. Então, a gente tem o Nave, que é um grande produtor brasileiro. Ele já trabalhou, assim, com nomes de peso. Então, ele trouxe uma assinatura, um jeito dele de fazer as coisas muito único, assim. Deu uma certa direção para o álbum também, os sons dele. Mas não tem como deixar de mencionar o Gork, que foi o Gork que me incentivou a ouvir. Gente, o Gork, ele comprou uma vitrola para mim, antiguíssima. O Gork me deu o vinis que ele achava que eu tinha que ouvir, porque a gente tinha conversado sobre o álbum. Eu falei que eu queria falar sobre isso. Eu queria que fosse um som que fosse brasileiro, mas um brasileiro nosso, sabe? Um brasileiro jovem adulto. Eu queria que... Eu tinha explicado para ele o que eu sentia, tinha explicado os sonhos que eu tinha tido, eu tinha explicado muita coisa pro Gork disso. Eu tinha explicado os livros que eu tinha lido, eu tinha explicado os caminhos musicais que eu queria fazer na minha carreira. Em geral, assim. E aí ele me deu esses discos, e aí ele me mostrou músicas, construímos playlists juntas. E, tipo, foi um grande de um processo, assim. Então, ele foi eu acho que é um projeto muito importante para ele também. Ele deixou muito claro isso o tempo inteiro. E ele foi um grande diretor, assim, sabe? Um grande acontecimento para o álbum ter nascido, assim. Eu acho que o Gork teve a mão dele em peso nisso tudo, assim, sabe? Legal. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho agora de mercado, né? Entrar nessa questão toda do algoritmo e essa pressão para acertar, né? Que nós artistas temos e produtores. E o que o mercado exige hoje é o que cada um acha que está disposto a ceder. A presença do algoritmo na sala de criação, consciente ou não, essa pressão comercial, performance digital, e o que fica um pouco fora da lógica quando entra nas plataformas. Eu queria perguntar para você, Bibi, você quando está compondo, você pensa nessa questão do algoritmo, nessa performance da música, do hook inicial, dos primeiros 3 segundos ou 30 segundos que seja, né, que é a minutagem para se ter um play. Você, no ponto de vista da compositora, quando você está pensando numa música, isso passa pela sua cabeça ou não? Passa, mas eu também acho que essa resposta depende do objetivo do artista. A composição é também um posicionamento de mercado. Mas então, tem esse alinhamento antes? Por vezes ele é um alinhamento dito e por vezes ele é um alinhamento sensorial. Tipo, vejo que esse artista agora quer tocar em festivais, esse artista agora quer tocar em rádio, esse artista agora quer viralizar no TikTok. Tipo, cada um desses objetivos mercadológicos também podem ser alcançados através de composição. Mas eu acho muito importante relativizar as coisas na indústria que a gente vive hoje, porque realmente não tem certo ou errado, nem do que se quer e nem de como se alcança. Porque não tem uma resposta exata, concreta. Cada caso realmente é um caso, mas eu acho que analisar ele com propósito, especialmente quando o artista tem equipe de direção de arte, de longo prazo, de visão eu estou lançando essa música porque daqui 3 eu quero estar em tal lugar. Assim, essa construção, eu acho que ela é muito importante, assim, muito benéfica. E eu acho que pensar no algoritmo vai sempre acontecer, né? Eu acho que é natural. Porém, eu acho que a gente conta com a sorte quando a gente pensa também que fazer o que ninguém está fazendo, ou fazer o contrário do que está sendo feito, talvez seja uma grande sacada, né? Então todo mundo só faz música de 2 minutos. Então, se você fizer uma de 6, talvez vai ser muito legal. Tipo, eu acho que não é mais justo dizer assim, você não pode fazer isso, porque não é o que está no algoritmo. Talvez você é o furo da Matrix, sabe? Assim, então, eu acho que cabe ao artista ter a linha tênue do que ele vai aceitar ouvir, e isso pode mudar a rota do caminho que ele vai, né? Pessoas como o Gork, que realmente vão agregar para você chegar no lugar que você quer e você repensar o lugar que você quer, e momentos que o artista tem que literalmente
tampar os dois ouvidos e seguir firmemente no que acredita. Independente do que o compositor vai trazer, do que o produtor vai trazer, do que o engenheiro vai trazer. Independente do olhar de qualquer pessoa, eu acho que o artista tem que se dar o direito à fixação, a concretizar suas fixações. Porque é isso, quem vai estar no palco, por mais que tenha essa equipe por atrás, assim, gigante, uma equipe de 50 pessoas, quem vai estar com o rosto ali é o artista. Então, assim, bem daquelas frases, né? Tipo, saiba discernir o que a gente pode ou não mudar, saiba discernir o que você pode ou não tancar, assim, o que você vai segurar no palco e a longo prazo. É claro que também nem toda música é para ser feita para durar 30 anos, né? Nem todo artista, o artista muda também. Mas o artista entender que isso é parte da sua história, sabe? Acho que a música, o repertório do artista, ele vira tipo a foto de criança, assim. Você vai olhar e vai pensar, por que eu fiz isso? Por que eu usava essa roupa? Por que eu usava essa maquiagem? Mas o artista vai olhar para esse repertório, para essa foto de criança e entender que era o melhor que podia ser feito naquele momento. Tipo, isso é realmente quem o artista era. Então, eu tento respeitar essas fixações. Assim, quando o artista olha e fala, não, eu não falo garrafa em música. Perfeito, tem uma justificativa. E vocês vão reparar que realmente a composição é esse norte, né? Tem artistas que não falam coisas mundanas. Por exemplo, tem artista que vai falar uma música que fala geladeira no meio e vai caber, e vai ser perfeito. E tem artista que nunca pode falar essa palavra. Tipo, vai quebrar tudo o que o público espera, todo o mistério daquele artista, né? Então, acho que essa coisa sensorial do que cabe, do que não cabe, do que vai suportar no palco, do que vai atravessar o tempo, para mim, todas essas respostas nascem da composição. E você, Tepe, como produtor musical, como engenheiro de som também, você acha que tem uma estética de som que performa melhor digitalmente? Como é que é a tua visão? Não só quando você está produzindo, mas você também está mixando, está masterizando. Como é que você vê essa decisão de produção olhando para o algoritmo? Legal. Complementando aqui o que a Bibi falou, que mulher sensata, né? Belas palavras. Eu concordo 101% com tudo que a Bibi falou. Também pegando um gancho dessa pergunta anterior, eu acho que o artista, ele tem também que se olhar e ver o momento de carreira no qual ele se encontra, sabe? Então, eu trabalho muito com artistas independentes, iniciantes. Eu trabalho com artistas que estão naquele ponto ali que está quase furando a bolha. E eu trabalho com artistas que são mainstream brasileiro, que a gente ouve a música na rádio e, né, nas festas e tudo mais. Então, eu acho que essa pergunta do Rodrigo, ela também vai ser diferente para cada estágio que o artista se encontra. Então, quando a gente está no estúdio, para um artista, como a Bibi falou, está tentando encontrar ainda a sua voz, esse trabalho vai ser de uma forma, ele vai ser pensado de uma forma. Quando eu estou com, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Sotan, que ele está ali com seus 3 milhões de ouvintes mensais e está querendo dar esse segundo passo, a gente tem outra mentalidade. Quando a gente está com a Glória Groove, que depois de Vermelho e a Queda e Leilão quer ainda mais do que isso, é outro passo, é outro pensamento, sabe? Então, só complementando também essa última pergunta e o que a Bibi falou, eu acho que é importante se olhar e falar, beleza, em qual momento estou? Estou ainda tentando reconhecer a minha voz e dizer para o mundo quem eu sou, as coisas que eu gosto, as referências que eu tenho, ou não, eu já tenho uma fanbase, eu já vendo ingresso, eu já tenho muitos plays, eu estou querendo dar o próximo passo, e assim sucessivamente. E eu esqueci a última pergunta. Não, te perguntei na estética do som, quando você está ou produzindo ou no papel de engenheiro, mixando, masterizando, se você está pensando digitalmente nessa performance, né, no impacto do algoritmo. Quando você toma as suas decisões, se isso está na sua cabeça ou não. Eu acho que inconscientemente, né, da mesma forma que a Bibi falou, eu acho que tudo isso está impregnado no nosso fazer hoje em dia. Então, quando eu mixo uma música da Urias, eu quero que a próxima música que vá tocar, ou que é anterior, esteja tão boas quanto, né? Tão alto quanto, ou tão bem mixado quanto. Então, a gente acaba pensando nessas questões. E na produção musical, a mesma coisa. Então, a gente está estudando, a tecnologia está aí cada vez mais forte, os timbres estão cada vez mais acessíveis. Então, a gente pensa
sempre nessa questão, em como o ouvinte vai receber essa produção musical. Boa. Urias, queria saber de você, do ponto de vista da artista, né? Se você já sentiu alguma pressão ou obrigação para entregar alguma coisa mais palatável digitalmente, pensando nessa obrigação do algoritmo e na obrigação de performar. Como é que para você é isso? Ai, eu nunca, artisticamente falando, a gente sempre evitou, assim, o meu primeiro lançamento foi muito fora da curva. Foi muito assim, musicalmente falando, era muito diferente. Era um refrão só tinha uma palavra, era um grande instrumental, bagunça, tambor, um monte de coisa. E deu muito certo, porque tinha muito na minha cabeça que era daquele jeito que eu queria me apresentar enquanto artista. Mas também muito consciente de que eu estaria abrindo mão de números ali de primeira mão, por não. Então, até para ressaltar o meu lado artístico, eu tive que pensar no algoritmo ali, né? Até para negar o algoritmo, você tem que meio que pensar nele, entender o que você está abrindo mão, porque às vezes você está abrindo mão de hitar, né? No fim das contas, assim, de fazer a fórmula do momento, de fazer essas coisas assim. Mas toda vez com a galera que eu trabalho, a gente sempre preza muito por você, tipo assim, se divertir fazendo a música, por você gostar do seu trabalho, por você não ter vergonha depois, porque, tipo assim, fica pra sempre, é uma coisa que fica pra sempre, igual ele falou, tipo, sabe? Então, a gente considera, assim, o algoritmo, mas não é a base pra fazer todas as nossas escolhas, assim, sabe? E a gente preza mesmo por fazer música mesmo, assim, sabe? No fim das contas, que a gente quer, que dentro dos nossos alcances, dentro das nossas coisas, eu acho que todo o resto vem, assim, sabe? E tem uma coisa muito engraçada que eu sempre falo, já até falei junto com os outros compositores, com o Number Ted e tudo. É uma coisa que não dá pra você meio que comprar, assim, mesmo com grandes números, mesmo com muito dinheiro, que é meio que um prestígio artístico, assim, sabe? De você, sabe, receber um elogio de alguém que você admira musicalmente há muito tempo. Umas coisas, assim, muito que parecem pequenas, mas que não tem número, assim, que compra, sabe? Aí meio que te incentiva a continuar fazendo o caminho por esse jeito, por esse lado, assim, sabe? Mas é igual eu falei, muito consciente do que você está abrindo mão, assim, porque o algoritmo meio que dita mesmo como as coisas são hoje em dia, é inegável. Mesmo que você se afaste, tente se afastar desse fato, ele é um fato e ele está lá, sabe? Legal. Bom, estamos chegando na reta final. Vou fazer a última pergunta aqui, passa rápido. A última pergunta que é o tema central desse toque, desse painel. Mas antes eu queria uma curiosidade que eu queria perguntar, a mesma pergunta para os três. Queria saber se a música que vocês mais se orgulham de ter feito, começando pela Bibi, né, no ponto de vista da compositora, mas também vale para o artista e para o produtor musical, foi a que mais performou nas plataformas, né, que teve uma performance maior. Para você, Bibi. Tá pensando, né? Tem que começar? Sim. Eu não ranqueio as músicas, já não faço isso com elas, mas eu acho que elas guardam lugares especiais para mim, ou pelas peças que elas resolveram dentro de mim mesma ao longo do processo, ou pelas histórias e vivências que elas me permitiram viver. Então, como o meu sonho da música veio muito com a minha criança, foi uma decisão muito acertada que eu fiz aos meus 5 anos de idade, ter trabalhado com, por exemplo, os artistas brasileiros que eu cresci ouvindo, foi muito legal. Então, assim, as músicas que eu tenho, tanto com o Ruge, com o Vanessa, com o Sandy, com o Júnior, independente de qualquer performance que um dia elas possam alcançar ou já tenham alcançado, elas me lembram da garota que sonhou ouvindo esses artistas. Então, as minhas músicas favoritas são as minhas histórias favoritas. Para você, Urias. Eu já prezo muito pelas músicas em que eu consegui sintetizar o sentimento que eu queria passar de maneira poética para deixar espaço para as pessoas adicionarem suas histórias com as músicas. Então, para mim, é muito esse mix de a minha história com o que a minha história
ativou na outra pessoa e tudo isso. Então, eu também acho que as minhas que eu tenho mais orgulho não são as que mais performam por conta desse mix de sentimentos mesmo, que eu sinto uma coisa ao fazer essa música, aí eu tenho orgulho de ter conseguido concretizar esse sentimento específico em palavras e como as pessoas ouvem e sentem através do que elas viveram, sabe? Então eu também acho que não são, não é essa. Tap Sounds. Então, não mesmo. Eu acho que tem uma história curiosa, assim, que eu acho que engloba acho que quase tudo isso que a gente falou hoje, trocou essa ideia, que é do Futuro Fluxo, que é o segundo álbum de estúdio da Glória Groove, que eu felizmente participei. E esse foi um álbum exclusivamente de funk, e de funk de todas as suas nuances e vertentes, ou muitas delas. E esse álbum a gente construiu depois daquele sucesso inicial da GG, com Vermelho, com A Queda, com Leilão, né, do Lady Leste, do álbum anterior, que estava sendo super aclamado. E a gente foi para o estúdio fazer simplesmente o que Daniel é apaixonado e consumidor e expert, que é o funk. E aí a gente estava se divertindo muito no estúdio, a gente estava sendo muito feliz, vivendo todas essas questões que a gente trouxe aqui, que já é uma artista que performava, que as pessoas conheciam, que tinha milhões de seguidores. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixava essas coisas todas de lado e ia para o estúdio simplesmente fazer músicas, né? E a gente, vamos se divertir e tal. E aí, as expectativas, elas são automáticas, né? A gente escutava as músicas e falava, nossa, essa aqui é a nova Vermelho, né? Essa aqui é não sei o quê, não sei o quê. E aí, o álbum saiu, o público não entendeu muito bem, essa é a grande verdade. Muita gente gostou, muita gente consumiu, muita gente, enfim, deu esse feedback positivo para a gente, mas ficou muito aquém dos números de Lady Leste, né? E um ano depois veio a nossa nomeação ao Grammy, né, com Da Braba, que é um feat com a Ludmilla e com GW. E aí isso veio como uma cerejinha do bolo, assim, para as nossas vidas mesmo, né? Falar assim, caramba, vocês estavam fazendo uma loucura lá, não performou muito bem, mas vocês estão aqui indicados na categoria de melhor canção urbana. E isso deu um certo afago assim no peito, né? Falou, caramba, que massa, né? Que legal que esse som desse projeto Futuro Fluxo teve esse reconhecimento. Então, performance e músicas favoritas, eu acho que às vezes são bem distintas assim. É preciso hoje ter coragem para abraçar os nichos. Eu acho que nicho, em algum momento, foi uma palavra que as pessoas tinham um certo temor, como se fosse uma coisa de restrição. E eu acho que o nicho hoje é a grande abertura de portas, assim. Acho que a gente não tem mais grandes coisas massivas. A definição de sucesso é algo cada vez mais individual, assim. E eu acho que o nicho, ele propulsiona isso. É um senso de comunidade, assim. Então, para mim, quem dirige a música é esse senso de comunidade, assim. Qual a melhor forma de contar essa história, de atrair esse público, desse artista desenvolver quem ele é e quem acredita nele? E eu acho que essa minha resposta, ela ressoa muito com o que está acontecendo, né? Hoje todo mundo tem acesso a tudo. Essa democratização da música permite que nem tudo seja gigante, mas que tudo encontre seu caminho. Boa. E você, Urias? Eu acho que é meio que um mix dos três, assim, sabe? Porque no fim das contas, eu estou muito presente nos meus projetos, mas também faço muita questão de não estar sozinha nos projetos também, que se eu estiver louca, eu preciso de alguém que fala... de alguém que dá uma cortada. Mas também tem essa coisa sempre tem essa coisa do pensar no algoritmo. Então, até para a direção que eu não quero ir, para que eu quero ir e tal, a gente tem que pagar nossas contas também, né? É uma indústria. As pessoas precisam entender que também é um emprego, é um mercado, as coisas precisam rodar e tudo. Então, acho que um mix dos três, assim, você não pode se perder no meio disso tudo, sabe? Com certeza, acho que fazer as coisas com intenção, com propósito, te dá uma direção muito verdadeira para
para você até, para além de performance, você conseguir defender o seu trabalho se você precisar, sabe? Então, acho que um mix dos três, assim. Não consigo tirar do eixo nenhum dos três. Acho que um grande equilíbrio. Legal, Tep. Amazing. Você. Eu vou falar um pouco agora na posição de artista, né? Na apresentação o Rodrigo falou, semana que vem eu estou lançando o meu álbum como produtor, né? Chamando os feats para fazer esses sons comigo. E eu não vou dizer que eu não pensei no algoritmo. Eu pensei nos singles. Vou lançar o primeiro, é esse aqui, como artista da República Dominicana. Aí vem o segundo, Elana Dara, Nairo, mais pop. Aí vem o terceiro, que eu particularmente achei que ia alcançar um público maior, que ia mais longe. Foi sucesso. Todas essas coisas aconteceram. Número de ouvintes mensais está, 300% maior, porque eu não tinha lançado nada ainda no meu perfil, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa nada para mim. Eu falando do Tap Sounds, né, como artista, assim, eu acho que o sucesso para mim é tirar o som do HD, de fato falar, olha, também sou um artista, também crio músicas, também convidei esses artistas aqui para participar de um projeto. E então é isso, como a Urias falou, eu acho que é um mix das três coisas, mas o cerne não pode ser diferente do que a verdade, do que você está feliz, do que você acredita. E, enfim, acho que é isso. Boa. Bom, chegamos ao fim do nosso toque. Queria agradecer Bibi, podem fazer barulho, senhoras e senhores. Arigato. Urias, muito obrigado. Tap Sounds, meu parceiro, muito obrigado. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. 15 minutinhos, é rápido. Tem um docinho, tem um cafezinho, tem um bolinho lá fora. Daqui a pouco a gente vai pro Show da Flor.